Bom, vamos então agora ver o pensamento político do Platão. A gente já sabe que para o Platão, a democracia é um regime ruim. Todos participar do governo só não vai dar uma coisa muito boa. A gente já teve a experiência de Atenas, que provocou a derrocada do mundo grego e matou o Sócrates. Então, ele vai fazer uma pergunta crucial dentro daquela obra que eu falei para vocês, a República. Quem é que deve governar? Só que para a gente entender essa pergunta, a resposta a essa pergunta que ele vai dar, a gente tem que entender o conceito de homem que o Platão nos oferece. Para o Platão, homem, ele é constituído de alma e de corpo. É a alma, a essência do homem é a sua alma, que está aprisionada a um corpo. O corpo é a nossa parte que nos mantém presos aqui nesse mundo sensível. Porque o Platão vai dizer que a nossa alma, ela veio do mundo das ideias, ela caiu aqui no mundo sensível, e nessa passagem ela acabou esquecendo de tudo que ela já sabia, tudo que ela conhecia lá no mundo das ideias. Tá bom? A alma, para o Platão, ela vai ser dividida, ela é composta de 3 partes. A parte apetitiva, que é a parte responsável pela reprodução, pela subsistência, a parte emotiva, que é a nossa parte emocional, e a nossa parte racional, que é responsável pela razão. E essas 3 partes aqui estão numa escala mesmo de uma sendo superior à outra. A parte racional é a parte superior da alma. Desenvolver essa parte racional é o que vai tornar uma pessoa melhor do que a outra. Tá certo? Então, como é que eu chego, Anderson, a dominar, a desenvolver a parte racional da minha alma e fazer com que essa parte racional domine as outras 2 partes, a parte emotiva e a parte apetitiva? É através da paideia. Paideia é um termo grego que a gente pode traduzir na nossa língua como um processo educacional. É esse processo educacional que é aquele processo dialético lá que eu falei para vocês, da passagem do falso para o verdadeiro. O Platão vai descrever, todo esse processo aqui, ele descreve lá na República. Ele vai descrever que esse processo educacional ele se dá dos 7 aos 30 anos de idade. Tá bom? E dentro dele, a gente vai percebendo quais são os tipos de habitantes da polis. Pessoal, a República é um livro em que o Platão vai descrever um modo bom de viver. A Atenas que ele conhecia, democrática e tudo, era uma polis degenerada. Olha, é a polis desse nosso mundo sensível, a polis injusta. Então ele está escrevendo um tipo de polis ideal, uma polis onde poderia haver realmente justiça. Sendo assim, nesse processo educacional, olha aqui, não é à toa, mundo sensível, mundo das ideias. A gente tem as pessoas que, passando por esse processo, não vão conseguir chegar a desenvolver a sua parte racional, então elas vão ser produtoras, vão ficar aqui na parte apetitiva da alma, que vão ser responsáveis pelo cuidar da sobrevivência da polis, da subsistência. Aí a gente tem agricultor, a gente tem marceneiro, carpinteiro, todas aquelas pessoas responsáveis pelas tarefas básicas, as tarefas manuais, braçais. Nós vamos ter os guardiães, que corresponde a essa parte emotiva da alma, e a gente vai ter os governantes. Os governantes são aquelas pessoas que, dentro desse processo dialético, esse processo educacional, conseguem desenvolver a parte racional da alma. Então, os produtores estão presos ainda ao mundo sensível. Eles não conseguem atingir o mundo das ideias, atingido somente por essas pessoas aqui, que chegam ao final do processo dialético. Vocês já devem perceber que essas pessoas aqui são os filósofos, os governantes. São eles que chegam a captar a verdade, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que está lá no mundo das ideias. São eles que devem governar. E ele vai dizer que tem que ser um rei filósofo. Tá bom? Bom, dentro dessa estrutura hierárquica de pessoas, a gente percebe que a hierarquia se dá não pelas posses,
Não pela família que a pessoa pertence, mas pela capacidade intelectual da pessoa. Aqui o Platão vai dizer que as mulheres também podem participar desse processo dialético. As mulheres também podem participar da vida pública. Olha como o Platão estava bem avançado com relação à época dele. Cada pessoa dessa daqui, que faz parte dessa classe dentro da polis, dessa polis ideal, olha o pensamento ético dele. Tem que exercer suas virtudes, características de cada parte integrante do todo, que é a polis. Os produtores têm que exercer suas virtudes, que os ajudam a manter a subsistência da polis. Os guardiões têm que exercer as virtudes que fazem com que eles defendam tanto a polis dos inimigos externos, quanto de próprias ameaças internas. Vamos supor que um produtor desse aqui está achando ruim ser produtor e quer ser um governante. Ora, mas ele não tem capacidade para ser governante. Meu amigo, mas eu quero. Não quero saber, eu quero ser um governante, eu vou dar um jeitinho aqui. Aí os guardiões vão proteger essa estrutura muito bem feita de possíveis corruptores. Tá certo? Então, a gente tem aqui o processo dialético também como sendo um processo de reminiscência da alma. Em que sentido? Lembra que eu falei que a alma ela cai lá do mundo sensível para cá, para o mundo das ideias? Nesse processo dialético, a alma vai relembrar tudo que ela já sabia lá no mundo das ideias. E relembrando tudo isso, ela vai também relembrar o sumo bem, que é a justiça. Todo o desenrolar da República, pessoal, essa grande obra do Platão, é para descrever uma polis que seja justa. E para eles, uma polis justa, que tenha justiça, é uma polis bem ordenada. E uma polis bem ordenada é isso daqui. Aí tu diz, Anderson, mas isso é muito autoritário, é muito sectário, as classes sociais e tal. Pensa uma coisa aqui comigo. Lembra lá do mito da caverna? Aquelas pessoas acorrentadas no chão, pensando, jurando, acreditando que as sombras que eles viam na parede da caverna era a realidade, era o que realmente acontecia. E o cara que se solta, ele vai, conhece a realidade, conhece o que realmente existe e volta para tentar avisar aqueles caras. E aqueles caras, muitos deles, vão querer até matar essa pessoa. O Platão vai dizer, são essas pessoas que estão acorrentadas lá na caverna que devem governar. Quem deve governar são pessoas racionais, são os filósofos, são aquelas pessoas que conseguiram captar o conhecimento verdadeiro, que conseguiram sair desse mundo sensível, que conseguiram se desamarrar das ilusões que nós estamos presos aqui dentro desse mundo sensível, aprisionado no nosso corpo. Tá certo? Então, a justificativa que o Platão dá para o filósofo governar e dizer que a democracia é um regime ruim é essa. Ele desenvolve isso daqui, o mérito da pessoa para chegar aqui ao cargo de governante é a sua capacidade intelectual. Não é ter posse de terra, ter riqueza e pertencer a determinada família nobre, não. Tá bom, pessoal? Então, se o Enem cobrar alguma coisa do pensamento político ou ético do Platão, é mais ou menos isso aqui, não tem para onde fugir, não. Tá certo? Então, no próximo vídeo, a gente já vai passar para o pensamento aristotélico. Até lá!